Isso. E o assunto é esse que está, né? Santidade, santificação e o Espírito Santo. Não sei se é um assunto difícil, não sei se vocês terão questões, assim, né? É um assunto razoavelmente falado, conhecido, mas mais questões para a gente lembrar, eu acho, do que para aprender do zero, né? Mas tem coisas que a gente precisa se lembrar, certamente. Isso é muito importante, então, a gente ter esse tempo hoje para conversar. Então, vamos lá. É claro que talvez o que pode gerar alguma questão é a diversidade de perspectivas, de conversas sobre santificação que há em igrejas diferentes, né, em tradições cristãs diferentes. Então há diferenças razoáveis, né, que a gente precisa estar atento a isso também. Mas 8h05, né? 8h05 então a gente começa a nossa conversa efetivamente. Vamos tentar fazer um percurso tranquilo, né? Eu acho que o tempo é suficiente, mas tenha a sua Bíblia em mãos para acompanhar por aí, para a leitura ser mais tranquila, né? Você se ajuda com os olhos também. E tendo qualquer questão, qualquer observação, fiquem à vontade para usar os comentários por aqui. Na medida do possível eu respondo, se eu conseguir visualizar. E se não, se for algo muito longo assim para responder, a gente deixa para uma conversa futura, né? Sempre a gente vai ter oportunidade de continuar conversando. Mas eu vou começar falando sobre santificação e sobre santidade, a partir de um texto que não vou trabalhar assim longamente, é um texto de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Lá em Hebreus capítulo 12, o trecho começa dizendo que as pessoas devem lutar contra o pecado, né? Que devem se esforçar para não viverem em pecado deliberado, né? Mas devem se esforçar contra o pecado. Decididamente. E aí ele comenta que a gente passa por situações difíceis, e em algumas dessas situações difíceis, e até não muito agradáveis, são na verdade parte de uma disciplina de Deus, né? Que Deus nos disciplina, Deus tem um cuidado para que a gente não viva sempre do jeito que a gente quer, né? E a imagem é muito simples que o autor da carta aos Hebreus usa. A imagem é de um pai que corrige o filho. Ele fala assim, o pai que ama o filho, ele corrige esse filho, né? E o mesmo acontece com Deus, que nos ama, sabe nos corrigir e por isso nos corrige. E aí, lá, em certo ponto, ele diz assim, lá no versículo 10, pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Então, antes de falarmos de santificação, é importante falar de santidade, né? E Deus quer conduzir a nossa vida de modo que nós sejamos participantes da santidade dele, né? Da santidade dele. E isso parece simples, mas é muito importante a gente ler isso com cuidado e ter atenção para esse fato. A santidade é de Deus, né? Deus é o santo. E nós vamos viver santidade na medida em que nós participamos da santidade de Deus. Isso é importante para a gente entender que nós não vamos construir uma santidade nossa por nós mesmos, nós não vamos ganhar um título de santidade, né, de santos,
separados do que Deus faz. Na verdade, nós participamos da santidade que é de Deus. É muito diferente. Uma visão errada de santificação seria a seguinte, então. Deus me ama, Deus me trouxe perdão e me deu agora a liberdade para agir. E eu vou, é uma visão errada, tá? Eu vou me esforçar agora ao máximo durante a minha semana para viver o melhor possível e eu vou chegar lá no fim de semana, Deus vai olhar para mim e vai dizer se me aprova ou não no culto, por exemplo, né? E o culto então vira o momento de Deus me aprovar ou me reprovar, né? Nessa semana que eu tentei viver a minha santidade. O errado disso aqui, embora pareça piedoso, é que faz parecer que a pessoa tem uma força dela mesma e uma responsabilidade exclusiva dela, uma atuação exclusiva dela para viver santidade, né? E a gente perde de vista que tudo que nós podemos viver de santidade é a santidade de Deus, né? Um texto que é bom para a gente ver isso também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Depois a gente vai ter uma conversa um pouco mais prática, tá? Eu sei que esse comecinho é meio, talvez soe um pouco estranho, mas eu acho que vai fazer sentido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30. Agora sim, Paulo diz o seguinte: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Jesus Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, né, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aí, a gente, como eu dizia, a santidade é de Deus e nós partilhamos dessa santidade. Isso acontece por meio de Cristo. Por isso Paulo diz aqui, né, que Cristo se torna para nós sabedoria, nós sabemos disso, justiça, na justificação, né, Cristo dá para a gente a justiça necessária, mas também santificação, também Cristo é nossa santificação, né, não é outra coisa separada de Cristo. Boa noite, Dulcineia, aqui de Miguel Pereira também, boa noite, Mateus Zilk, que está morando temporariamente no Rio de Janeiro, né, cumprindo seu estágio pastoral por lá. Muito bem-vindos. Então isso é importante como ponto de partida, né? Depende tudo de Deus, porque Deus é a nossa, Cristo é a nossa santificação, a santidade que a gente pode viver é da parte de Deus, não é algo a partir de nós mesmos. Mas aí que vem outra coisa, né? A santificação que a gente vive em nós, essa partilha que temos da santidade de Deus, ela não é algo teórico. Até aqui eu estou falando de coisas, né, de ideias, mas não é só nesse campo que fica, né, nem é num campo só da religiosidade, né, da fé, assim, coisa de domingo, não. Ela se manifesta e ela se realiza na nossa segunda-feira, na terça, na quarta, no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? A santidade que nós vivemos da parte de Deus é algo que passa a ser aquilo que nós somos. Mas isso que nós somos se reflete no que nós vivemos. Nós vivemos a santificação, porque nós vivemos expressando a santidade que nós recebemos de Cristo. Nós somos participantes da santidade, né? Como diz o autor da carta aos Hebreus, então vivamos essa santidade. É isso que vai ser a conversa, boa parte da conversa aqui. Estou percebendo que eu estou balançando a câmera aqui, vou puxar. Pronto. Porque há dois equívocos, né? Dois equívocos muito comuns quando se fala de santificação. E são equívocos extremos, né? De um lado e do outro lado, totalmente diferentes. O primeiro é a pessoa que pensa assim, né? Equívoco, tá? Isso é um erro. A pessoa pensa assim: eu sou justificado, né? Por graça. Cristo me garantiu pleno perdão. Veja que isso é verdade, mas ela vai pensar um pouco mais. Isso é tudo que me importa. Eu tenho o perdão do pecado, então santificação não me interessa, assim, eu sou santo porque Cristo me perdoou já, só isso que me faz santo e não existe nada mais. A pessoa pensa assim.
Isso há um erro aí. Há um erro porque a pessoa vai viver uma religião que não toca na vida dela. Simplesmente é não uma experiência, né? É algo que é da boca para fora, a gente vai considerar assim, né? Porque não se enraizou nessa pessoa essa fé que ela vive. Outro erro, o contrário, é dizer aquilo que eu disse no início, né? Eu sou justificado, agora eu preciso fazer a minha parte, né? Deus fez a dele, agora eu vou fazer a minha parte e com as minhas forças eu vou demonstrar que eu consigo vencer o pecado para Deus me admirar, né? Para Deus gostar de mim. Esse é o outro erro. Na verdade, de fato, nós já somos justificados, perdoados por graça da parte de Deus completamente, não dependemos de nossa conduta para Deus gostar de nós, Deus nos ama por causa de Cristo. Mas há uma responsabilidade a ser vivida. E aí eu vou começar a ler alguns textos com vocês, 2 textos fundamentalmente, para a gente pensar um pouco sobre isso. O primeiro, coincidentemente, é uma carta que a gente leu textos dela na semana passada também, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você pode abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira das duas, no capítulo 4. Vamos lá, Tessalonicenses, agora eu tenho o texto aqui. Tá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 1 a 8, nós vamos ler. E vai aparecer aqui a santificação repetidas vezes, e é importante a gente pensar sobre isso. Veja bem. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Que a gente já aprende de cara. Olha, a fé cristã não é uma coisa teórica simplesmente, há uma conduta, há uma vida a ser vivida e há uma instrução, e essa vontade nossa de sermos agradáveis a Deus. E ele continua, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Às vezes fica, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a santificação da gente, da igreja. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha como ele enfatiza isso, Ele começou lá falando que a vontade de Deus é a santificação, depois ele fala que cada um controle o seu próprio corpo em santificação e honra, e agora ele reforça, Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. Ele vai cercando e deixando, olha, é isso, é isso. E aí o versículo final aqui me interessa muito. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, não rejeita um ser humano, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Muito interessante aqui, como assim não rejeita uma pessoa, quem rejeita estas coisas? Essas coisas ele está falando quem rejeita esse ensino, esse ensino sobre a necessidade da santificação. Ou seja, ele quer dizer muito claramente, se vocês desconsideram a santificação como parte da vida cristã, vocês não estão desconsiderando o ensino do apóstolo Paulo, vocês não estão desconsiderando o ensino de uma pessoa qualquer, vocês estão rejeitando a Deus. Por quê? Deus que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Olha, qual que é a relação disso com a santificação? É completa a relação, porque Deus se moveu justamente para operar a santificação do seu povo. Como?
entregando ao seu povo de presente, né, dando ao seu povo o Espírito Santo. Então, se você desconsidera a santificação, você está desconsiderando esse Deus que se moveu para isso, né, que deu o seu Espírito Santo, e isso eu destaco, né, o Espírito Santo, para santificar a sua igreja. Eu acho muito, muito bonito isso, como Paulo constrói esse trecho aqui, né, deixando bem claro. Primeiro, a responsabilidade das pessoas. Estejam como pessoas atentas a isso, não negligenciem essa faceta da vida cristã. E no fim ele lembra da fonte disso, né? Deus dá o seu Espírito Santo a vocês. É importante isso, porque a gente tem que equilibrar, né, para não cair naqueles dois extremos equivocados. A gente vai ter que equilibrar nisso aqui, né? A fonte da santidade é Deus e é a ação de Deus. Ok. Agora, a nossa parte existe também. E aí que está, nós temos uma responsabilidade nessa história, né? E qual que seria a nossa responsabilidade, então, se a gente aprendeu que a santidade não é nossa, construída por nós mesmos? Temos um texto de Paulo também que me parece que ajuda bastante para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir lá em Gálatas 5 e aí vamos ler do 16 ao 26. Gálatas 5. É um texto muito conhecido esse, né? Na verdade, vira e mexe a gente se refere a esse texto, mas a gente precisa voltar a ele agora pensando na santificação. É isso que vai fazer a diferença aqui. Então, Gálatas 5, 16 a 26. Paulo diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ele lembra dessa luta interna que há na pessoa cristã e que vai haver até o fim da nossa vida. E aqui um parêntese, que vale a pena fazer já aqui, nós não cremos que alcançaremos uma santidade perfeita nesta vida, vivendo nesta terra agora. Nós somos seres marcados pela imperfeição. Só a partir da transformação dos nossos corpos, na ressurreição ou na vinda de Cristo, é que nós poderemos viver a santidade de Deus em nós de forma plena e íntegra, sem que falte nada. Enquanto aqui estamos, nós somos imperfeitos. Um problema que pode acontecer... boa noite, Anne Santos, muito bem-vinda. Um problema que pode acontecer quando a gente fala que a gente é imperfeito, e a gente é imperfeito até o fim dessa vida, mas tem uma questão que às vezes fica de lado. Algumas pessoas usam essa noção de que somos imperfeitos até o fim da vida como desculpa para não se preocuparem com suas ações, para não se preocuparem. Já que eu sou imperfeito mesmo, eu não estou muito preocupado com o meu pecado. E eu lembro muito bem de um teólogo luterano, o Franz Piper. Ele é muito conhecido dos Estados Unidos, trabalhou nos Estados Unidos, e o Piper tem uma frase que me agrada muito. Ele diz assim: o fato de que somos imperfeitos, inevitavelmente imperfeitos até o fim da vida, não tira de nós o dever de tentarmos ser perfeitos. Ele fala, não é paradoxal isso, eu vou tentar ser perfeito sabendo que eu não vou conseguir? E ele vai dizer, sim, justamente isso. Você tem que tentar corrigir a sua vida. A partir da ação de Deus em você e da sua responsabilidade, você vai tentando corrigir a sua vida, sabendo que não vai alcançar a perfeição, mas nunca
a gente deve usar o fato da imperfeição inevitável como desculpa para não nos preocuparmos com aquilo que nós somos e fazemos. Isso é bem importante para os relacionamentos, inclusive, né? Quando a pessoa fala assim, eu xinguei não sei quem, eu sou assim, mas eu sou assim mesmo, né? Meu jeito, eu sou meio grosso mesmo, né? Então, já que eu sou imperfeito assim, não vou nem tentar. Não, existe a responsabilidade, vamos caminhar, né? E Paulo tá dizendo, tudo bem, vocês vão ter essa luta dentro de vocês, né? O espírito contra a carne contra o espírito. Mas, Paulo continua aqui, né, em Gálatas 5, 16 em diante. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso é importante, né? Primeiro para a gente lembrar, já que a gente está falando de santificação, a lei também é importante para a santificação, porque a lei nos instrui sobre a vontade de Deus, né, para a gente poder viver a nossa vida cristã. Mas nós não estamos debaixo de condenação da lei de forma alguma, né? Porque a lei já foi cumprida cabalmente e perfeitamente por Cristo e Ele já nos garantiu o perdão. Isso precisa ser lembrado sempre. Então vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aí ele vai fazer uma lista, né? Que a gente deve ir do começo ao fim da lista. Geralmente a gente fica só nas primeirinhas aqui e se esquece que a lista é grande, né? Então as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, né? Então é uma lista, já é grande e ainda acrescenta, e coisas semelhantes a essas, né? E aí, declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Só ver um comentário aqui, ver se eu consigo ler, né? Não sei se eu vou conseguir. Eu não vou conseguir ler agora. Das mensagens diárias aqui, não vou conseguir ler agora, porque na minha tela eu fico bem reduzido, mas depois eu leio e respondo, vocês podem ver aí. Então, isso é a parte do nosso cenário, né? Por nós mesmos nós somos isso aqui, né? Obras da carne, nossa velha natureza está aqui, se mostrando, né? Mesmo que algumas pessoas não tenham problemas com algumas dessas obras da carne, com outras terão, né? Isso é fato. Então, mas o fruto do Espírito e aqui vem, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele arremata, né? Contra estas coisas não há lei. Lembra que ele diz que vocês não estão debaixo da lei se são guiados pelo Espírito? Naquilo que a gente faz a partir do Espírito, realmente não tem lei contra essas coisas, né? Não precisa de lei contra essas coisas. Porque o amor primeiro, né? O primeiro da lista é o amor, e Paulo vai dizer que o amor, quem ama, cumpriu a lei, né? Se você ama realmente, e a gente pode, as duas facetas, né? Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, você cumpriu a lei, você não vai descumprir a vontade de Deus, né? É claro que nós não vamos fazer isso perfeitamente, né? E mais, né? O fruto do Espírito também vem com essa alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Ou seja, tudo que pode haver de bom em nós é fruto do Espírito em nós. E tudo que pode haver de ruim em nós é a obra da nossa carne, né? A obra da nossa velha natureza. E a nossa carne, Paulo vai dizer, né? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, essa expectativa, olha, não se contente em viver as obras da carne.
e negligenciar aquilo que o Espírito quer produzir em você, né? Pelo contrário, quem é de Cristo tem que viver isso, tem que viver essa mortificação da carne e a vida nova, né? A vida em Cristo, que é a vida guiada pelo Espírito Santo. E isso ele diz de forma muito bonita aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Isso aqui é muito importante. Ele começou dizendo, vivam no Espírito, né? E aí agora ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O viver no Espírito é uma condição, né? Aquilo que nós somos. Nós somos esses seres que estão ligados ao Espírito Santo, que estão ligados à Trindade por meio do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo. E a questão é simplesmente essa. É isso que nós somos? Nós somos esses que partilhamos a santidade de Deus por meio de Cristo? Somos assim? Então vivamos de forma e caminhemos de forma coerente, né? Vivamos na prática aquilo que nós somos na essência, né? A partir da dádiva de Deus. É simplesmente essa coerência que as Escrituras estão clamando para que nós vivamos, né? Não é algo assim, esforcem-se e construam a sua santidade para que Deus admire. Não, vocês estão em Deus, vocês estão em Cristo, vocês partilham da santidade de Deus, ajam de forma coerente com isso, né? Manifestem isso, deixem isso acontecer no seu dia a dia, não só na igreja, não sejam palavras da sua boca para fora no momento de adoração. Seja a adoração do seu dia a dia, vivendo a santidade nos seus encontros com as pessoas na rua, no trabalho, na família, né? Viva a sua santidade, né? Então isso é importantíssimo, é o que Paulo está dizendo aqui. Tanto é que o fruto do Espírito, que vem dessa vida em comunhão com o Espírito, não é nada que seja para viver fora desse mundo, né? É amor, é para viver nesse mundo, essa alegria, essa paz, essa longanimidade, é tudo para ser manifestado nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, e não algo para a gente viver no nosso quarto fechado olhando para cima, né? A santidade ela é muito encarnada, isso é importante dizer, a santidade é muito vivida nos nossos relacionamentos. É uma ilusão a gente pensar em santificação como aquela pessoa que fala palavras bonitas sobre Deus, simplesmente, que tem a Bíblia debaixo do braço constantemente, mas que não dá atenção para a dor do outro, né? Que se encontra com o outro no trabalho ou no caminho para o trabalho, onde quer que seja, e ignora a dor do próximo, mas tem palavras religiosas. Isso não é santificação. Isso não é. Isso é uma mudança de vocabulário, é uma mudança de casca, simplesmente. A santificação ela é do todo, né? De dentro para fora. A expressão de dentro para fora ela é importante, né? É obra de Deus em nós, naquilo que nós somos e que se manifesta fora de nós nas nossas ações, né? Isso é viver a santificação. Paulo termina esse texto dizendo, né, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja como o relacionamento tem tudo a ver com esse andar no Espírito, né, com esse andar no Espírito. Bom, eu vou dizer o seguinte, algumas pessoas no meio luterano criaram uma ideia, alguns teólogos criaram uma ideia equivocada sobre santidade e santificação. Havia, por exemplo, um meme, né, essas piadas com imagens da internet, né, do Facebook, que mostrava uma pessoa caída numa escada rolante, a escada rolante levando a pessoa até o alto, né? E a pessoa dizia assim, isso aqui é santificação. Não, né? A vontade de quem fez essa piada era dizer assim, santificação não tem nada de esforço meu, é obra de Deus. Então assim, olha, é obra de Deus, mas a parte de que não tem nada de esforço meu não é verdadeira, tá? Não é verdadeira.
Outro equívoco sobre santificação que pode acontecer no meio luterano é pensar que o Espírito Santo veio e o Santo de Deus habita em nós só para a religiosidade, só para a relação com Deus, e que isso não toca a nossa vida cotidiana, né? Isso também não é verdade. E eu vou ler um texto com vocês que nem é do Novo Testamento, mas é a promessa da vinda do Espírito Santo. Nós lemos, quando a gente estudou o Pentecostes, nós lemos Joel, né? O texto de Joel, e em Joel ele mostra a vinda do Espírito Santo se manifestando com sinais, né? Com esses dons e tudo mais. Mas aqui em Ezequiel tem outra faceta da vinda e da obra do Espírito Santo na igreja, né? No que era prometido. Ezequiel 36, versículo 25 até o 27. Eu acho esse texto muito bonito, né? Ezequiel 36, 25 até o 27. Diz assim, é uma promessa, obviamente, né? Isso aqui é Antigo Testamento, ainda faltavam séculos para isso se cumprir, mas está prometido aqui. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vê essa obra do Espírito, né? Como Deus muda o coração, coloca o Espírito e o que vem depois, né? Farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem. Observar aqui, no original é bem fazer mesmo, é o verbo fazer, o verbo praticar. Pratiquem os meus juízos. Isso é a obra do Espírito Santo também, ou seja, o Espírito Santo não está em nós somente para mudar o que a gente é, mas também para mudar as nossas ações, para fazer a gente agir diferente mesmo e andar conforme a vontade de Deus. Isso é a obra do Espírito Santo em nós, sim, né? A diferença, talvez, para desfazer o equívoco, é que nós não pensamos justamente nós nos esforçando sozinhos para que Deus nos admire. Nós pensamos em isso é obra de Deus em mim. E tudo de bom que eu fizer, e toda vez que eu der um passo na direção de fazer as coisas corretas, eu vou dar glórias a Deus, porque eu sei, eu, por mim mesmo, com todo o esforço, não faria isso, né? Mas Deus faz. Isso lembra também, aqui uma questão muito importante, né? Da relação com a justificação. A gente não pode pensar que a vida cristã é só a justificação, porque senão seria assim, olha, meus pecados foram perdoados, então eu poderia morrer, né? E acabou, não tem mais nada para viver. Mas não, Deus quer caminhar comigo e quer que a minha vida seja santificada, quer que eu prove da santidade dele, até porque isso é o que eu vou viver no céu, a santidade de Deus, né? Então eu posso dizer assim, enquanto que a justificação lida e diz respeito ao pecado em geral, ao pecado, a justificação diz respeito ao pecado, a santificação, ela me faz olhar para os pecados do dia a dia, né? Quando eu penso em justificação, eu penso assim, olha, todos os teus pecados estão perdoados. E é geral, não importa o que é isso ou aquilo. O pecado original e todo o pecado que você tem é perdoado em Cristo e você está justificado. Agora, na santificação não importa só isso, importa o meu dia a dia, importa cada vez que eu peco, isso me faz atentar para isso, né? A santidade de Deus me faz atentar para isso, me preocupar com isso, me faz viver o arrependimento diário e querer viver uma correção na minha vida, né? Buscar o perdão com o desejo de fazer diferente no futuro, né? Então, e nisso, como eu dizia, né, o ser humano coopera com Deus.
Eu sei que pode parecer estranho, mas as nossas confissões, a partir desses textos de Paulo, né, elas deixam muito claro, na santificação, o ser humano coopera com Deus, né? Não tenha medo de dizer isso, né? Isso que parece que não é luterano, é assim, é bíblico e as nossas confissões luteranas reafirmam isso. Nós cooperamos com o Espírito Santo. Vamos ter que dizer, né? Não de igual para igual, como se fossem dois cavalos puxando uma carruagem e eu e o Espírito Santo, né? Eu estou de igual para igual. Não, é óbvio que a maior parte da ação é do Espírito Santo, mas eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um envolvimento nessa ação que eu posso chamar de cooperação. Né? Eu vivo essa vivência da santidade, ela tem a minha participação consciente e decidida. Eu não quero negligenciar esse aspecto da vida cristã. Tanto é que a partir desses textos de Paulo e outros tantos, né, nós somos convocados a vivermos isso. Veja que Paulo usa palavras muito, muito sérias, né? Não façam esse tipo de coisa. Vocês são santos, vocês são aqueles que partiram a santidade, porque o Espírito Santo habita em vocês. Então, isso é uma convocação, é uma exortação, não é assim uma sugestão. Né? Olha, vive a sua vida aí. Se você viver uma vontade interior de se preocupar com isso, você pode se preocupar com isso, tá? Não é isso que Paulo está dizendo, preocupe-se com isso, né? Isso faz parte da sua vida cristã. O que é importante nisso, né? Você vai dizer assim, né? Eu vou dizer assim, se eu não quero negligenciar, eu tenho que me colocar nisso, eu tenho que estar ciente de que isso faz parte da minha vida. Ok. O que nós não podemos fazer a partir disso é começar a querer inventar tarefas, né? Inventar métodos ou caminhos para a santidade, né? Para viver essa santidade. Não, isso não, porque Deus já nos ensinou o suficiente. Deus já nos ensinou como que Ele quer que a gente viva essa partilha da santidade dEle e a expressão dessa santidade nas nossas obras. Como que Deus nos ensinou isso, né? Essa é uma questão muito importante. Primeiro, nós aprendemos de Cristo, né, com Cristo, que Ele é a videira e nós os ramos e que sem Ele nada podemos fazer, né, inclusive viver santidade. Tudo que nós temos de bom vem dessa comunhão que nós temos com a Trindade. Então eu vou dizer assim, primeira coisa, né, nós não precisamos de uma técnica para viver um viver santo, porque nós sabemos que o viver santo ele só é possível a partir da nossa comunhão com Deus. Então, o primeiro passo, antes de querer fazer qualquer coisa, é ser aquilo que precisamos ser, que é sermos essas pessoas que vivem em comunhão com Deus, né? Como que nós temos comunhão com Deus? Deus nos ensinou isso também, nos deixou meios para termos comunhão com Ele e para o Espírito dele agir em nós. Né? Os meios nós sabemos muito bem. O batismo, né? Todos nós somos pessoas batizadas. A palavra que chega a nós, e o Espírito Santo age em nós a partir da palavra, e a mesa do Senhor, né? A Santa Ceia. Assim nós temos comunhão. Por isso o culto público tem a sua importância. Né? Eu estou falando aqui só de vida do dia a dia, mas é óbvio que o culto público ele nos alimenta e nos prepara para a gente viver a fé no dia a dia. Né? Ele nos nutre com a comunhão que nós temos ali especial com Cristo, para o dia a dia nós continuarmos nessa comunhão e continuarmos vivendo isso que Ele quer que nós vivamos. Não há santificação sem comunhão com Deus pelos meios que Ele nos entregou, né? Batismo, palavra e Santa Ceia. Não há santificação. Pode haver um método de tentar viver uma vida externamente honesta, mas essa santidade que é de dentro para fora não pode existir fora da comunhão com Deus. Porque é isso, né? Em resumo, essa santidade que nós recebemos de Deus pelos sacramentos e pela palavra, batismo, Santa Ceia e palavra, né? Palavra tanto na reunião pública quanto no nosso dia a dia, essa santidade ela passa a ser
parte de nossa vida, né? Ela passa a ser característica de nosso ser. E aí nós vamos viver simplesmente de acordo com essa realidade que nós temos já, que nós somos já, né? E isso é bonito da gente pensar, né? De vocês pensarem, vocês, né, e eu também, nós já somos participantes da santidade de Deus. O que é que nós precisamos agora? Simplesmente, a cada dia, nós precisamos nos lembrar disso e viver isso nas nossas ações, né? Em todas as nossas ações. Vamos fazer isso de forma imperfeita, mas vamos fazer, né? E vamos sentir a necessidade de voltar e dizer: Deus, eu não tenho vivido isso da forma que eu queria, né? Eu ainda tenho as obras da carne diante de minha vida, né? Nos meus dias eu vejo isso acontecendo, eu vejo que eu ainda tenho rixa com alguma pessoa, eu vejo que eu ainda fico insatisfeito e não tenho essa longanimidade em perfeição, mas isso me faz o quê? Voltar a pedir perdão, voltar a me arrepender e continuar vivendo essa comunhão com Cristo, né? E continuar vivendo essa comunhão que me traz a santidade de Deus de modo imperfeito. Uma coisa que eu acho muito bonita de se pensar, eu estou já concluindo, mas que por que isso é importante, né? Isso é importante, por que viver a santificação então é importante? Primeiro porque é a vontade de Deus, né? Nosso primeiro texto que nós lemos aqui, esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Tá. Isso já é importante por isso. Por que mais é importante? Porque a santificação ela muda os nossos relacionamentos, como nós vimos no texto de Paulo, e ela favorece os nossos dias, né? Para que sejam dias bem vividos, para que a nossa vida seja bem vivida. Não é um rótulo a santificação, e a santidade não é um rótulo para dizer, olha ali o santão, não é isso. Ela é algo que muda e permeia as nossas ações, os nossos encontros com outras pessoas e nos tornam pessoas melhores de se conviver, né? Isso é santificação em concreto, né, nas nossas ações. Agora, por fim, né, por que isso é importante para a eternidade também? Isso eu estou pensando no dia a dia. Agora, para a eternidade, é importante porque na eternidade nós vamos viver a santidade, né? E como que nós vamos chegar para viver a santidade na eternidade se nós não gostamos da santidade aqui nesta terra? Se nós não temos interesse nisto aqui nessa terra? Se parece coisa de gente chata, religiosa, geralmente a gente xinga de pietista, né? Tá, mas se você não gosta da santidade, se você não tem gosto nisso, por que você quer ir para o céu? Porque no céu é isso que tem lá, né? É igual dizer assim, olha, o peixe gosta da água, né? Você vai colocar o peixe na água porque ele gosta de viver na água, é ali que ele vive. Agora você vai colocar o peixe num sofá confortável, não é o ambiente dele, ele não vai ser bom para ele. Da mesma forma, você só vai viver o céu, na verdade, se você já vai gostando da santidade, se você já vai vivendo isso dentro de você e fora de você, e para fora de você, né? Então Deus está nos preparando, à medida que Ele dá a sua santidade para a gente hoje e quer que a gente convida a gente a viver essa santidade, Ele está nos preparando para aquele dia em que nós estaremos diante dEle, onde se canta diante dEle, Santo, 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 né? O Santo Absoluto é Deus, né? E queremos estar na presença dEle porque nós amamos viver a santidade, né? E queremos vivê-la, né? Não sei se faz sentido para vocês isso. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. E se não faz sentido, ore, né? Ore e participe da Santa Ceia pensando nisso, e vai escutar a palavra de Deus pensando nisso, e lembre-se do seu batismo com isso em mente, né? Com a santidade que Deus te dá e te convida a viver a partir do seu batismo, né? Isso é a vida cristã, né? Isso é a vida cristã. Pois então, eu não sei se fez sentido, se vocês conseguiram acompanhar.
Eu sei que para algumas pessoas isso pode fazer assim, tá, mas por que essa conversa toda, né? Existe, infelizmente, no meio luterano, assim, amplo, né? No meio luterano amplo, não estou falando no nosso meio luterano, né? Pessoas que enfatizaram a justificação de tal forma que quiseram apagar a importância da santificação. Isso é um erro, obviamente, que a própria teologia luterana corrige, né? Ela bem lida e entendida, ela vai corrigir esse erro, mas eu conheci, por exemplo, um teólogo que sugeriu aos seus pupilos o seguinte, né? Já que são estudantes de teologia, estudam teologia a vida toda, então, quando vocês forem se reunir para cantar alguma música, esse teólogo dizia para os pupilos dele, né? Não fiquem cantando música cristã simplesmente, porque vocês já veem muito disso na teologia. Cantem qualquer outra coisa, parem de cantar música cristã, conselho de um teólogo, né? E você pensa assim, gente, isso não faz o menor sentido a partir da teologia luterana. Não faz o menor sentido, porque o que Deus quer que a gente faça é que a gente viva impregnado da sua palavra, que a gente viva a sua palavra o tempo todo, porque isso é que faz a gente poder viver a santidade de Deus. Fora dessa comunhão não há isso, né? Isso você pega o catecismo de Lutero, por exemplo, ele vai mandar a gente, vai falar hora de manhã lá, vai comer, junta a família, ora de novo, ora o Pai Nosso, vai comer de novo, ora de novo o Pai Nosso de novo. Imagina, você tem oração no dia inteiro, vai dormir, vamos orar de novo. Não tem essa de, luterano não precisa ficar orando, não precisa ficar pensando na palavra, porque não, pelo contrário, a gente vai viver a palavra sim, e a gente quer viver encharcado dessa palavra o dia inteiro, né? Porque a gente sabe que a gente depende disso, se Deus nos deixar por nossa conta, e se nós nos afastarmos de Deus, não vai prestar, né? Essa é a história que a gente lê aqui. Não vai prestar, a gente precisa mesmo. E no caso de quem estuda teologia, né, não vai cantar música, gente, se você estuda isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, se a gente pensa sobre isso, o que enche o nosso coração? Nosso coração vai ficar cheio disso, e a gente vai querer falar disso, a gente vai querer cantar isso, né? Então faz todo sentido. Alguém que pensa a Bíblia o tempo todo, na hora que vai cantar, vai querer cantar isso também, né? Nosso coração está cheio dessa palavra de Deus que tanto nos abençoa. É isso mesmo. Obrigado, Guilherme, Eduardo, Stefan. Que bom que estamos caminhando em acordo, então, né? Bom, era isso, né? A conversa de hoje. Eu sei que o plano agora, só para contar, né, o plano agora é que o nosso estudo que eu faço no domingo na comunidade seja sobre a Bíblia. O plano é esse, né, eu não estou prometendo, porque existe uma questão de preparação. Sobre a Bíblia mesmo, cânone, o que é a Bíblia para a gente, né, como que a gente vê a Bíblia, qual que é a importância, como que a gente entende que ela é constituída, né, quem formou a Bíblia, essas questões. Eu quero fazer um estudo sobre isso no domingo na comunidade e será o estudo, então, compartilhado aqui na próxima terça também, né? Só para deixar vocês sabendo do plano qual é. E agora eu queria que nós orássemos, né? Nosso momento de oração. Não sei se há algum motivo. Eu quero incluir aqui, o Eduardo está conosco aqui, eu quero incluir um agradecimento, né? Nós oramos pela mãe do Eduardo que faria uma cirurgia, ela fez a cirurgia ontem, então nós oramos agradecendo porque a cirurgia foi bem sucedida, né, e clamamos pela recuperação dela também. Não sei se há outros pedidos, é claro, oramos pelas pessoas que estão aflitas no meio da pandemia, pelas pessoas que têm suas dificuldades de conseguir o sustento, isso nós vamos orar por isso constantemente, né? Nosso tempo exige isso. No mais, orar pela igreja também, né? Orar pela igreja sempre é necessário, né? Para que ela viva o seu papel neste mundo. Pois então, não havendo pedidos específicos, mais pedidos específicos, eu convido
cada pessoa, cada família a se unir agora a mim em oração, então. Amado Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela noite, obrigado porque o Senhor nos acompanha em todo o tempo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e que pode agir em nós. Nós reconhecemos que tudo aquilo que fazemos de bom é fruto do Teu Espírito e somos gratos a Ti por isso e damos glórias a Ti por isso. Clamamos para que nós não coloquemos obstáculo à ação do Teu Espírito, não negligenciemos a nossa vida cristã, mas que caminhemos contigo e tenhamos gosto em fazer isso. Tenhamos gosto em ouvir a Tua palavra, em estarmos juntos à Tua mesa e vivermos contigo, porque é isto que queremos fazer por toda a eternidade. Te agradecemos pelo Teu auxílio nestes dias difíceis, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem trazido, agradecemos pela mãe do Eduardo, Dona Rosária, pela cirurgia realizada e clamamos a Ti que a recuperação continue sendo bem-sucedida e continuamos clamando por toda a família que nesse momento de aflição encontre conforto e tranquilidade, fé e esperança em Tua palavra, que nos edifica e nos alimenta. Consola as pessoas que sofrem perdas irreparáveis, que estão em luto. Ajuda as pessoas que estão em dificuldades para conseguirem o pão de cada dia, sustenta cada família e que haja também solidariedade entre nós para que não falte pão à mesa dos nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja para que possamos continuar caminhando, sustentados por Tua ação, por Tua misericórdia. Confiamos no Teu amor e clamamos, sustenta-nos porque nós mesmos somos pessoas fracas e não somos tão constantes quanto gostaríamos. Então socorre-nos e age em nós para a nossa santificação, para que a nossa vida tenha assim muito mais sentido. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Amém. É isso, pessoal. É isso. Hoje eu tomei chá de cidreira, porque está bem friozinho aqui mesmo. E que Deus abençoe a vida de cada pessoa, de cada família que aí está. Nós seguimos em contato, né? Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar e nós conversamos mais, se Deus assim permitir, na próxima semana. Isso para os que não são daqui de Miguel Pereira, né? Os de Miguel Pereira nós conversamos bem antes. Um grande abraço e até a próxima.